Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, ó amigo, quando ouviste falar de Jesus? Mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tens manchada a tua alma e não podes contemplar o semblante de Deus. Só os crentes de corações limpos poderão ter o gozo nos céus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Se decides deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus, trilharás
qual vais aceitar. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Bom dia, como está seu coração? Tudo em paz? Já orou? Já leu a Bíblia hoje? Hoje eu estava meditando sobre perdão. Muitas pessoas pregam sobre perdão, meditando aquela passagem do Sermão da Montanha, perdoai as nossas dívidas. Interessante, né? Eu, quando penso em perdão, me lembro de Atos 7. Talvez pelo meu nome ser Estevão, né? E essa passagem sempre ficou gravada na minha memória. Desde criança eu li esse capítulo 7 de Estevão e eu me perguntava por que meus pais me deram esse nome. E eu tentava ler, sabe, Atos 7, tentando imaginar como era Estevão. Tem pouca informação, né, sobre Estevão. Enfim, a gente vê que ele é um cheio de fé, do Espírito Santo, as passagens anteriores, mas acabou por aí. Não fala muita coisa sobre Estevão. E o pouco que fala é, enfim, impressionante, assustador, né? E eu creio que foi necessário colocar pouca informação sobre Estevão para que ele não fosse idolatrado, né? Imagina se tivesse muita coisa sobre Estevão. Se o pouco que já tem já causa, enfim, muita polêmica, imagina se tivesse, sei lá, uns 2, 3 capítulos sobre Estevão. E algo interessante é que Estevão não era grande coisa, sabe, na igreja de Jerusalém. Ele era tipo assim, um dos cristãos comuns, mas cheio do Espírito Santo, mas todo mundo também era cheio do Espírito Santo, né? Isso mostra a qualidade do ensino, né? A qualidade daquilo que os apóstolos ensinavam. Era como se o crente mais fraco, o mais pequenino ali, tivesse um conhecimento equivalente ao dos apóstolos e semelhante ao de Estevão. Algo interessante é que o sofrimento e a morte e a possibilidade de morrer todos os dias produzem em nós um senso de maturidade muito grande. Então eu acredito que ali na igreja primitiva, na igreja que estava se iniciando, eu acredito que todos eram cheios do Espírito Santo, cheios do conhecimento de Deus, conheciam toda a Escritura de Gênesis a Apocalipse e levavam muito a sério a vida de santidade. É só lembrar de Ananias e Safira, né? Eu acho que ao meditar sobre o perdão, as pessoas elas não pensam em situações de perigo. Deixa eu dar um exemplo. Hoje em dia a gente vê muita briga entre arminianos calvinistas entre isso e aquilo. Eu creio que o debate é interessante, é defender a visão piedosa da soteriologia, enfim, das outras demais disciplinas. É importante. Acho que é interessante, sabe, a gente debater e não ter medo de debater. E quando a gente ficar com medo de debater e receio, eu acredito que a gente já não acredita mais nas coisas que fala. E eu considero o mundo inteiro, em qualquer tempo, em qualquer era, como um grande coliseu. Veja, os leões estão vindo para nos devorar. Qual a razão de nós brigarmos com o nosso irmão? Melhor dobrar o joelho, não? Fazer só a última oração, arrepender dos seus pecados, do que ficar brigando com seu irmão. Afinal, os leões estão vindo e vão matar a todos nós. Eu creio que esse senso de finitude, esse senso
de que vamos morrer, de que a morte está vindo, eu creio que amadurece muito todo e qualquer cristão. Ele não vai ficar debatendo coisas vãs e inúteis. Sabe, olha a quantidade de almas que tem para se evangelizar. Tem pessoas que passam o resto da vida citando o nome de outra pessoa como se o mundo não fosse grande demais e não tivesse espaço demais para todos pregarem, para todos exercerem alguma ação, vivendo para a glória de Deus. E meditando sobre o perdão, eu gosto dessa passagem aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, Atos do Espírito Santo, eu acho melhor falar assim, capítulo 7, versículo 59. Assim, enquanto apedrejavam Estevão, este declarava em oração: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E, tendo dito estas palavras, adormeceu. Sabe, lendo sobre isso, essa passagem, esse maravilhoso exemplo dos últimos segundos de Estevão, não tem como não lembrar daquele sermão do Martim Lutero, Os Bordéis e o Falso Evangelho. Às vezes as pessoas colocam no YouTube como um sermão sobre Estevão, mas o título original eu acredito que é Os Bordéis e o Falso Evangelho. É uma exposição, enfim, eu acredito que de Atos 6 e 7, feita por Martim Lutero. É maravilhoso, é maravilhoso. E quando ele chega nessa parte aqui, Martim Lutero, veja, apenas veja esse sermão. Eu não vou contar nada sobre esse sermão, eu quero que apenas você veja. Vou deixar aqui na descrição o link. Outra coisa também que me vem à mente quando eu leio essa passagem é aquela resolução do piedoso Jonathan Edwards, que falava sobre que ele consideraria ser o mais vil de toda a terra, como se ele mesmo tivesse cometido as debilidades e falhas dos outros. Se colocar como o pior dos pecadores é uma atitude piedosa e que poucos homens conseguem fazer. Se você é o pior dos pecadores, você não teme ser rejeitado, ser ignorado, você não teme difamação, como diria aquela frase maravilhosa do Charles Spurgeon. Não se entristeça quando outros homens falarem mal de você ou pensarem coisas ruins sobre você. Você é muito pior do que eles imaginam. Em outras palavras, não importa o quanto as pessoas nos ofendam, nos magoem, nos tratem mal, elas nunca vão nos tratar tão mal quanto nós merecemos, afinal merecemos o inferno. Então não existe ser humano nessa terra que possa tratar um homem pior do que ele merece. Porque ele merece o inferno. Então toda vez que alguém falar mal de você, lembre-se, você é muito pior do que ela está mentindo, está inventando, está imaginando sobre você. Você é muito pior. Quando eu li essa passagem, eu fico pensando quanto amor havia no coração de Estevão, o quanto ele estava praticando o evangelho nesse momento. Muitas pessoas dizem: ser cheio do Espírito Santo é gritar, é curar pessoas, é ressuscitar mortos, é ver anjos, etc. E aqui eu vejo que Estevão, cheio do Espírito Santo, tendo visões maravilhosas da glória de Deus, do Cristo. E aqui a gente vê o exemplo prático de como alguém cheio do Espírito Santo. Perdão. Perdão. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E caindo de joelhos, ou seja, ele ora de pé para ele. Mas quando vai interceder pelos que estão prestes a matá-lo ou aqueles que já estão jogando pedras na sua direção, quem sabe ele já tinha recebido algumas pedradas, já estava sangrando. Então ele dobra seus joelhos
e diz: Senhor, não lhes atribuas este pecado. Ou seja, perdoe eles. Bem semelhante a Cristo, não? Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. E isso é alguém cheio do Espírito Santo. Sabe, eu sempre fiquei muito incomodado com pessoas que diziam ser muito espirituais, mas brigavam com a esposa, brigavam com o filho, gritavam, xingavam. Não, você não é cheio do Espírito Santo. Você é cheio de si mesmo, de ego, de arrogância, mas do Espírito Santo não. Ser cheio do Espírito Santo é perdoar enquanto é ferido, é amar enquanto é ignorado, é sorrir enquanto é odiado, é imitar Jesus. Veja, Jesus Cristo naquela cruz, ele poderia ter amaldiçoado toda a humanidade, pedido ao Pai que enviasse legiões de anjos para exterminar toda a raça humana. Era tão fácil. Mas não, ele escolheu ser o cordeiro mudo enviado, caminhando até o matadouro. Cordeiro mudo. Para que se cumprisse as escrituras, Isaías 53, Salmo 22. Sabe, uma das coisas que é mais dolorosa sobre a dor é que a dor física, ela é profunda e no caso considerando a crucificação, é algo realmente terrível. Mas considerando a zombaria que Cristo suportava ali na cruz, eu creio que isso agravou bastante a dor. Porque enquanto Jesus estava sendo crucificado, as pessoas diziam: Tu és o Filho de Deus, desce daí. Então eu creio que isso fez com que a cruz de Cristo se tornasse ainda mais dolorosa e mais angustiante. Porque uma coisa é você estar sofrendo, outra coisa é as pessoas zombarem do seu sofrimento e você não se defender. Isso é muito pior. E aqui nós vemos a imitação de Cristo. Estevão poderia muito bem, antes de morrer, dizer alguma palavra de ódio, quem sabe pedir algum juízo. Não, mas não. Ele perdoa. Eu quero te perguntar, se hoje fosse o seu último dia, você iria querer morrer com ódio no coração ou dizendo: Senhor Jesus, perdoa os pecados dessas pessoas? É maravilhoso, sabe? As últimas palavras de um homem. Geralmente a gente conhece quem ele é no seu fim e não no seu começo. E aqui nós vemos de fato, Estevão foi cheio do Espírito Santo, cheio do amor de Deus. E morreu sem ódio nenhum no seu coração. Que nós possamos também partir para a eternidade assim, sem nenhuma mágoa, sem nem uma palavra que ficou para trás, mal entendida. Que nós venhamos levar a sério a morte, porque ela está vindo e ela é inevitável. Fé e tulipas, só lhe deu glória.